Menina é resgatada de um incêndio. 15 anos depois revela quem a mantinha em cárcere. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. Alice. Alice, onde você está? O grito ecoou em meio aos estrondos da casa desabando. O vento de inverno soprava cortante, levando consigo a fumaça densa que subia da casa número 11 da rua São Fernando, em Salvador. As chamas irrompiam ferozmente do andar de baixo, tingindo de vermelho o céu noturno. O cheiro de madeira queimada, o som de vidros estilhaçados e os gritos desesperados dos moradores se misturavam num caos apavorante. Meu Deus, e ainda tem alguém preso lá dentro? Tem. Uma menina. Alice. Tem só 6 anos. Ela está no segundo andar. Mas a porta está trancada. Passos apressados dos bombeiros ecoaram. Um homem forte, com máscara de oxigênio, gritou alto. Equipe A, comigo. Ainda tem alguém vivo no segundo andar. No pequeno quarto, cuja luz havia se apagado há muito, Alice se encolhia no canto da cama, tremendo e chorando sem parar. Tem alguém aí? Alguém, por favor, me salva. Eu estou presa. Abre a porta, por favor. A menina batia repetidamente na porta de madeira, já escurecida pela fumaça. Não houve resposta. Apenas o fogo se aproximando cada vez mais, e os próprios gritos dela ecoando no silêncio gélido. Não me deixem morrer aqui, e por favor. De repente, passos se aproximaram. Alice prendeu a respiração. Uma silhueta passou diante da janelinha empoeirada acima dela. A menina se ergueu com esforço, gritando. Moça! Me salva! Sou eu, a Alice. Mas a pessoa não parou. A figura hesitou por um segundo e depois foi embora. Sem dizer uma palavra. Não me deixe aqui. Moça! Não vá embora. O choro de Alice se misturava ao som agudo das chamas que já invadiam o corredor. As paredes começavam a esquentar. Um estrondo a lançou ao chão. A fumaça entrou por baixo da porta. Alice desmaiou. No instante seguinte, um par de mãos fortes a ergueu do chão. Uma máscara de oxigênio foi colocada sobre sua boca. Uma voz soou. A menina está viva. Vamos sair agora. Lá fora, a multidão explodiu em comoção. É um milagre. A menina está viva. Graças a Deus. Uma mulher de meia idade correu até o bombeiro, segurando seu braço com força. Ela disse alguma coisa. A menina falou alguma coisa. Sim, e ela disse que estava trancada e por fora. A mulher arregalou os olhos. Trancada. Naquele momento, um jovem chamado Gabriel, neto da senhora Clara, aproximou-se. Eu ouvi ela gritar quando foi resgatada. Ela chorava dizendo: alguém me trancou. Alguém me trancou. Eu ouvi claramente. Dona Clara apertou com força o chale nos ombros. Crianças têm muita imaginação. Ela deve estar em choque. O bombeiro balançou a cabeça. Tivemos que arrombar a tranca do lado de fora. Isso não é imaginação. Talvez os pais dela tenham trancado para evitar que ela fugisse, suspirou Dona Clara. Impossível. Os pais morreram no andar de baixo bem na entrada. Como poderiam trancá-la por fora e depois voltar para lá, comentou um policial, franzindo a testa. Então, um vizinho chamado Lucas interveio. Vi Dona Clara por perto quando o incêndio começou. Ela até me perguntou se eu sentia cheiro de queimado. Não lembro, disse ela rapidamente. Só estava passando. Alice foi levada à ambulância, com o rosto sujo de fuligem e os braços agarrados ao ursinho chamuscado. Ao seu lado, uma enfermeira sussurrou. Você foi muito corajosa. Qual é o seu nome? Alice. Murmurou a menina. Muito bem, Alice. Agora você está segura. Mas, e alguém me viu, e foi embora. Lágrimas escorreram dos olhos inocentes ou eles me olharam e me deixaram lá. A enfermeira ficou em silêncio.
De longe, Dona Clara observava. Seus olhos brilharam por um instante, antes de ela se afastar rapidamente para a escuridão. 3 dias depois. Isso é tudo o que a menina contou, disse uma assistente social, colocando um papel sobre a mesa. O policial tamborilou os dedos. Ela diz que foi trancada e que alguém a viu e não ajudou. Nada pode ser confirmado. Não há indícios claros de crime. Mas a tranca estava quebrada por fora. Quem tranca uma criança de 6 anos e a deixa presa num incêndio? Sem provas. Sem testemunhas. Ninguém viu nada. Os pais morreram. Os vizinhos disseram que não sabem de nada. E Dona Clara? Ela é a vizinha mais próxima. Tinha conflitos financeiros com os pais da menina, observou a assistente social. Isso não basta para abrir um inquérito, o policial negou com a cabeça. Crianças costumam fantasiar. Alice estava sentada do lado de fora, abraçada ao seu ursinho. Uma voz ao seu lado disse: Você será levada ao orfanato Santa Júlia. Não quero ir. Quero ficar e esperar meus pais. Seus pais, e já se foram, Alice. Não, e eles vão voltar, e se eu não falar mais nada, e eles vão voltar. Gabriel, o jovem que ouvirá Alice naquele dia, passava por ali. Ele olhou para a menina e parou. Aproximou-se. Seu nome é Alice, certo? Sim. Você se lembra da pessoa que foi embora? O rosto dela. Alice assentiu fracamente. Era uma mulher. Ela me olhou pela janelinha e foi embora. Ela usava o quê? Um casaco de pele cinza. Gabriel cerrou os punhos. Olhou para Dona Clara, que estava ao lado de um carro caro, com o rosto impassível. A senhora ainda tem aquele casaco? Perguntou ele, com um olhar desconfiado. O quê? Dona Clara piscou. O casaco de pele cinza. A senhora usava ele naquele dia. Eu vi. Você está confundindo. Eu nunca tive esse casaco. Alice ergueu os olhos. Seu olhar encontrou o de Dona Clara. Por um instante, ninguém disse nada. Depois, Dona Clara se virou e foi embora. Naquela noite, no orfanato Santa Júlia. Esse é o seu leito, Alice. Você pode deixar seu ursinho ao lado. E essa é a Luana, sua colega de quarto. Luana, uma menina de cabelos cacheados, sorriu. Você sonha quando dorme? Alice assentiu. Sim, mas não são sonhos bons. Sonha com o quê? Sonho que estou trancada e tem fogo por toda parte e alguém fica do lado de fora da porta e depois vai embora. Luana ficou séria. Talvez seja um anjo te testando. Não é. Se fosse um anjo, teria me salvado. Alice puxou o cobertor sobre a cabeça, os olhos arregalados na escuridão. O som das explosões daquela noite ainda ecoava em sua mente. A imagem da mulher do lado de fora da porta se repetia sem parar, fria, sem emoção, e se virando para partir. Essa menina acha que esqueceu. Um sussurro vago passou por seu sonho. Alice se encolheu, abraçando o ursinho, os olhos marejados. Papai, mamãe. Alice, você não pode ficar sentada aí o dia inteiro. Ainda temos a aula em grupo esta manhã, disse a voz da senhora Angelina, diretora do orfanato, atrás dela. Alice não respondeu. A menina de 6 anos apenas ficou imóvel na janela, os olhos fixos nas árvores sem folhas no pátio. Em suas mãos ainda estava o ursinho queimado, com a costura da orelha esquerda já solta. Você me ouviu, Alice? Dona Angelina tocou levemente o ombro da menina. Não quero estudar. Quero voltar para casa. Mas sua casa não existe mais, meu amor. Não é verdade. Eles vão voltar se eu me comportar. Se eu não contar mais nada e se eu não contar para ninguém. Dona Angelina parou. Contar o quê, Alice? A menina se encolheu, virando o rosto. Nada. Dona Angelina suspirou. Hoje você vai ter aula de desenho com a irmã Gabriela, tá bom?
Talvez desenhar o que está na sua cabeça te ajude a se sentir melhor. Alice assentiu devagar. Mas enquanto caminhava, seus olhos ainda se voltavam para o corredor, onde um quadro desbotado de uma família feliz ao lado da lareira pendia alto na parede. A menina fechou os olhos com força, tentando conter o tremor. À noite, no dormitório coletivo. Alice, acorda, Luana cutucou de leve. Você estava gritando de novo no sonho. Alice abriu os olhos, toda suada. Sonhei, e com fogo. De novo esse sonho? Alice assentiu. Tem alguém parado no meio do fogo e me olhando e depois vira as costas. Cada vez que sonho, essa pessoa está mais perto. Luana engoliu em seco. Talvez seja um fantasma. Alice balançou a cabeça. Não é fantasma. É uma pessoa viva. Lembro bem do rosto. Lembro do casaco cinza e daquele olhar. Um olhar e sem medo. Só frieza. Luana estremeceu. Não vou contar isso para a irmã Gabriela. Mas você não devia falar essas coisas para os adultos. Dizem que se continuar sonhando essas coisas esquisitas, vão te mandar para um médico de cabeça. Eu não sou louca. Só me lembro. Ninguém acredita porque eu sou criança. Mas eu me lembro. Luana ficou em silêncio. Alice virou-se para a parede. Dentro dela, a sensação de ter sido abandonada no meio do fogo ficava cada vez mais nítida. No dia seguinte. O que você desenhou, Alice? Irmã Gabriela se abaixou para ver o desenho. É minha casa. Antes do incêndio. Ah, que bonita. Quem são esses? Papai, mamãe e eu. Alice apontou cada um, e depois indicou uma figura sombreada no desenho. E essa é a pessoa do lado de fora. Irmã Gabriela franziu o senho. Por que ela está do lado de fora da sua casa, e não te salvou? Eu também não sei. Eu gritei, mas ela não voltou. Ela se parece com alguém que você já viu depois do incêndio? Alice ficou em silêncio. Depois murmurou. Sim. Quem? Mas se eu contar, vão dizer que é imaginação minha. Irmã Gabriela falou com doçura. Ninguém vai te julgar aqui, Alice. Alice olhou para baixo. Foi a Dona Clara. Ela era vizinha. Eu vejo ela sempre nos meus sonhos. Dona Clara, Irmã Gabriela repetiu, e anotou rapidamente algumas observações. Alguns dias depois, Alice foi chamada para uma sala particular com a senhora Angelina. Alice, você contou para a irmã Gabriela que sonhou com a senhora Clara como sendo a pessoa que foi embora durante o incêndio, certo? Alice apertou as mãos com força. Não foi um sonho. Eu me lembro. Eu vi. Mas, querida, ninguém tem provas. Você já pensou que talvez isso seja só uma forma do seu cérebro reagir ao trauma? Alice mordeu os lábios. Todos dizem que eu não me lembro direito. Mas eu sei o que vi. Eu a vi pela janelinha. Ela me olhou e foi embora. Então por que as pessoas não acreditam em você? Porque eu sou criança. E porque os adultos não querem acreditar que alguém poderia deixar uma criança no fogo. Alice. Eu supliquei. Eu chorei. Ela só ficou parada ali. Naquela noite, Gabriel visitou o orfanato. Gabriel, gritou Luana, correndo para abraçá-lo. Você voltou. Oi, pequenina. Trouxe doces para todo o quarto. E para Alice? Ela está triste hoje. Gabriel olhou e viu Alice sentada sozinha, olhando fixamente para fora. Ele se aproximou suavemente. Oi. Alice assentiu. Oi, Gabriel. Eu estava perto da ambulância naquele dia, lembra? Lembro. Você acreditou em mim. Gabriel sentou-se. Ainda acredito em você. Mas ninguém mais acredita. Tentei falar com a senhora Clara. Perguntei se ela viu algo.
Ela disse que não sabia de nada e brigou comigo por ser curioso. Alice abaixou a cabeça. Desenho aquele rosto todas as noites. Cada vez mais nítido. Eu acredito em você, Alice. E um dia, você vai provar que sua lembrança é verdadeira. Na semana seguinte, Alice teve uma febre alta. A doutora Laura, uma mulher firme, de voz incisiva, mediu sua temperatura e alertou. A menina pode estar sofrendo de transtorno pós-traumático. Se não tratarmos logo, essas alucinações podem virar crenças distorcidas. E se não forem alucinações, retrucou a irmã Gabriela. Ela é muito coerente no que conta. Crianças podem inventar histórias para preencher lacunas na memória. Ela quer entender por que os pais não a salvaram. Alice, deitada, abriu os olhos cansados. Eles quiseram me salvar. Mas o fogo os impediu. Eu lembro que me chamaram pelo nome. Eu ouvi. Alice, você está delirando. Não. Eu ouvi. Claramente. Mas eles não conseguiram subir. Alguém trancou minha porta. Eles ficaram presos lá embaixo. Eu ouvi os passos e depois mais nada. A irmã Gabriela segurou sua mão. Você não está louca. Você está presa na dor. Alice sussurrou, se um dia eu puder voltar lá, eu vou descobrir quem estava do outro lado da porta. 3 meses depois. Num sonho, Alice se viu novamente no antigo quarto. As paredes chamuscadas. A fumaça densa. A silhueta da mulher apareceu. O rosto ficou nítido. Os olhos fixos nela. Depois, virou-se. Alice gritou, correu atrás. Volte. Não vire de novo. Fala. Por quê? A mulher sussurrou, eu não te empurrei para o fogo, só não abri a porta. Alice acordou assustada, sentando-se de repente. Ofegante. Ainda estava escuro. Ao lado, Luana acordou assustada. Outro sonho? Não, não foi sonho. Foi memória. Tenho certeza. Alice pôs a mão no peito. O coração acelerado. Na mente, a imagem da mulher estava mais nítida do que nunca. O tempo passou. Alice cresceu. Você quer mesmo seguir essa carreira, Alice? Sim. Direito, com foco em investigação criminal. O Sr. Miguel, responsável pela seleção da Universidade Federal da Bahia, olhou-a com atenção. A menina do incêndio. Me lembro. Você é o milagre das chamas, certo? Alice assentiu, com um leve sorriso amargo. Não gosto desse nome. Por quê? Porque eu não sou milagre. Sou sobrevivente. Não por sorte, mas porque alguém escolheu ir embora em vez de abrir a porta. O Sr. Miguel parou. Você ainda acredita nisso? Eu não acredito. Eu me lembro, respondeu Alice com firmeza. 1º ano da faculdade. Alice, hoje tem visita ao Tribunal Distrital. Vai? Perguntou Júlia, colega de classe. Alice balançou a cabeça. Vou ficar na biblioteca. Quero pesquisar alguns arquivos. Que arquivos te deixam tão vidrada assim? O incêndio de Salvador, 2007. Casa número 11 da Rua São Fernando. Júlia piscou. Não era, e sua casa? Sim, assentiu Alice. Você tem certeza de que deveria reabrir isso? Se não reabrir, não consigo viver. À noite, na biblioteca da Faculdade de Direito. Alice folheava arquivos antigos do tribunal local. Um dossiê fino suspeito, considerando a gravidade do incêndio. Sem relatório técnico sobre a porta? Sem análise da direção do fogo? Sem registro da fechadura? Ela murmurava, indignada. As mãos tremendo ao virar para o esboço da cena em planta dos andares 1 e 2. Meus pais morreram na escada, mas minha porta estava trancada por fora. O fogo começou na sala de estar. Como eles ficaram lá embaixo, longe da escada?
Alice marcou posições e anotou nas bordas do papel. E quem chamou os bombeiros primeiro? Virou para o relatório inicial o Dona Clara Gomes. Vizinha. Ligou para o 112 às 2h18. Júlia se aproximou. Você ainda está aqui? Já é tarde. Alice não levantou os olhos. Clara foi a primeira a ligar. 2 semanas antes, e ela processou meu pai por não pagar um empréstimo de R$ 25.000. E daí? Meu pai entrou com contra-ação. Disse que ela usou documentos falsos. A audiência seria antes do incêndio. Júlia sentou-se devagar. Você acha que ela está envolvida? Alice assentiu. E tem mais. No testamento dos meus pais, havia uma cláusula que garantia um terreno se houvesse disputa judicial. Após o incêndio, todos os documentos se perderam. Mas depois, a casa ficou com a Dona Clara. Tem certeza de que não foi coincidência? Não. Eu não acredito em coincidência. Alice afirmou. 3 meses depois. Gabriel, preciso de ajuda. Nos encontramos no café de sempre. 8h. No pequeno café perto da ponte do vale. Você conseguiu descobrir algo? Alice pôs a xícara de chá sobre a mesa. Algo estranho, Gabriel respondeu. A senhora Clara contratou alguém para esvaziar um depósito há 15 anos, logo após o incêndio. Um homem chamado Pedro, hoje vive em Ilhéus. Achei o contato dele. Você pode ligar para ele? Posso. Mas deixa que eu faço. Você ainda não deve se expor. E sobre o papel do empréstimo? Não tem cópia no escritório do advogado. Mas lembro que seu pai mandou uma cópia pro tio Guilherme, grande amigo dele. Eram antigos sócios. Alice apertou os olhos. Onde ele está agora? Campinas. Vou entrar em contato. Alice ficou pensativa. Não vou deixar que isso fique enterrado, Gabriel. Eu sei. Na semana seguinte. Sou Alice Gomes. E estagiária. Posso solicitar cópia do relatório técnico do incêndio de 2007? O arquivista olhou no computador. Número do caso? Incêndio na casa número 11, Rua São Fernando, Salvador. 22 de dezembro de 2007. Ele franziu a testa. Estranho. O que foi? Esse arquivo está marcado como indisponível. Observação: o original é extraviado em 2011. Alice ficou em choque. Quem era o responsável na época? A chefe do setor anterior, Beatriz Teixeira. Já está aposentada. Alice anotou o nome depressa. Não há cópia? Apenas um resumo. Sem imagens do local. Alice ligou para Gabriel. Você precisa encontrar a dona Beatriz Teixeira. Tenho que falar com ela. Vou tentar. Você está bem? Não. Mas já estou acostumada. Naquela noite, Alice ficou sozinha no quarto. Abriu seu caderno, planta da casa, foto em preto e branco borrada do quarto queimado, desenho do quarto trancado. Na última página, um rabisco infantil, uma menina no meio do fogo, uma mulher de costas. Alice escreveu. Eu sobrevivi, mas ainda não vivi. Eu quero justiça não por mim, mas pelos meus pais. 2 semanas depois. Gabriel ligou de volta. Achei a dona Beatriz. Mora numa cidade pequena perto de Olinda. Marca com ela pra mim. Te levo lá no fim de semana. Na casa da dona Beatriz. Sou Alice Gomes. Filha do senhor Mateus e da senhora Amanda. Dona Beatriz, cabelos brancos, olhos opacos, apertou os olhos. Meu Deus, e a menina que sobreviveu? Preciso perguntar uma coisa. Sobre o arquivo do incêndio. Quem foi a última pessoa a ter acesso? Fui eu. Mas fui transferida de repente. Quando voltei, e o arquivo já tinha sido levado.
Alguém pediu para apagar ou destruir? Não posso afirmar. Mas, e uma mulher foi à minha sala. Elegante. Loira, e mais de 50 anos. Alice prendeu a respiração. Lembra o nome? Não. Mas ela disse, e não quero que minha neta fique mexendo em feridas antigas. Ela precisa crescer em paz. Alice se levantou. Obrigada. Obrigada por não mentir. No carro de volta. Gabriel murmurou, neta. Quem diria isso? Alice respondeu baixinho, só a Dona Clara. Chegamos. Gabriel parou o carro numa rua de paralelepípedos, árvores secas ladeando o caminho. Alice olhou para a casa número 11 onde tudo começou e terminou. Embora reformada, ela reconheceu cada detalhe. A janela do segundo andar, onde chorou, agora tinha vasos de flores roxas. O corrimão fora trocado por aço moderno. A casa agora é dela, sussurrou Alice. Eu sei. Pelos documentos, a Dona Clara comprou a casa em 2010. O preço foi muito baixo, porque já tinha tido um incêndio. Alice apertou os punhos. Não foi comprar. Foi tomar a força. Gabriel olhou para ela. Você está pronta? Alice assentiu. Vamos. O portão se abriu após 3 toques na campainha. Uma mulher de meia idade, cabelos bem penteados, batom vermelho, óculos escuros, apareceu. Alice? A voz da Dona Clara falhou por um segundo. Meu Deus, quantos anos! Você é mesmo parecida com sua mãe. Olá, senhora. Alice não sorriu. Vim visitar o lugar onde vivi. Ah, claro. Entre. Ela abriu o portão. Não achei que você ainda lembrasse de nada. Coisas do passado devem ficar onde estão, querida. Alice cruzou a soleira, os olhos percorrendo rapidamente o espaço familiar. A sala estava mais ampla, móveis novos, mas o cheiro de madeira antiga ainda pairava. As paredes outrora queimadas agora tinham um tom creme acolhedor. A senhora reformou bastante. Sim. Depois do incêndio, isso ficou abandonado por um tempo. Então, resolvi comprar, guardar uma lembrança. Lembrança? Alice torceu os lábios. De quem? Dona Clara ficou em silêncio. Gabriel interveio, como vai a senhora? Bem. Embora ultimamente meu coração anda fraco. O médico recomendou evitar estresse. Então ela se virou para Alice. Você pretende voltar a morar aqui? Não. Só quero lembrar. Alice subiu as escadas. Essas escadas, e foi aqui que meus pais caíram. Sim, uma lembrança triste. Dona Clara cruzou os braços atrás das costas. Alice parou diante do antigo quarto, agora uma sala de leitura. A porta de madeira tinha sido trocada. Mas Alice comentou. A senhora dizia que meus pais me trancaram por medo de eu sair, certo? Ah, Dona Clara hesitou. Na época, eu apenas supus. Talvez sim. Meus pais nunca me trancaram. Eu perguntei para minha mãe uma vez. Ela disse, se você estiver com medo, corra. A porta estará sempre aberta. Alice encarou Clara. Mas naquela noite, a porta estava trancada por fora. Eu não pude correr. Você tem certeza do que lembra? Tenho absoluta certeza. A voz de Alice cortava o ar, mas tudo bem. Só queria ver de novo. Ao sair da casa, Alice ficou diante do portão, um turbilhão de emoções lhe subindo ao peito. O céu estava cinzento. O vento assobiava entre as folhas secas. Não suporto o olhar dela, murmurou Alice. Eu também notei. Ela está com medo. Gabriel assentiu. Não de mim. Mas da verdade. Alice atravessou a rua rumo ao café do outro lado. Sentaram-se. A atendente, uma senhora de cabelos brancos e rosto enrugado, veio atender. Alice? Você é filha da Amanda, não é?
Alice se assustou. Tia Silvia? Sou eu. Meu Deus, como você cresceu, a mulher se emocionou. Eu te peguei no colo quando você tinha 5 anos. A senhora lembra da noite do incêndio? Tia Silvia pensou. Lembro que eram mais de 2 da manhã. Acordei com sede e vi as chamas. Corri para fora e vi a dona Clara do outro lado da rua, ligando para alguém. Perguntei, ela disse, está pegando fogo. Já chamei os bombeiros. E depois voltou pro carro. Alice apertou os punhos. Ela não tentou ajudar? Não. Só ficou olhando. Lembro de pensar como ela podia estar tão calma. Contou isso à polícia? Não. Achei que ela estava em choque. Qualquer um pode travar numa hora dessas. Viu mais alguém? Não. Só fumaça, fogo e os bombeiros chegando. Alice ficou em silêncio. Obrigada, tia. Precisava muito disso. Naquela noite, Gabriel e Alice estavam na pousada. O que você viu nos olhos dela? Gabriel perguntou. Medo. E raiva. Quando mencionei a tranca, ela olhou pro pulso onde usa pulseira. Reflexo de defesa. Você aprendeu isso na faculdade? Sim. E mais. Quando falei dos meus pais, a voz dela baixou e ela evitou contato visual. Gabriel assentiu. Vou investigar a casa à noite. Talvez encontre algo no antigo porão. Alice pôs a mão em seu ombro. Cuidado. Se ela fez isso, pode ser mais perigosa do que pensamos. Na manhã seguinte, Alice bateu à porta do antigo vizinho Sr. Rafael. Um homem magro, de cabelos brancos, atendeu. Sr. Rafael. Sou Alice, filha do Sr. Mateus. Meu Deus! Alice? Quantos anos se passaram? Ele se emocionou e a convidou para entrar. Na época, o senhor ainda morava aqui, certo? Sim. Depois me mudei por um tempo. O incêndio bagunçou o bairro. Lembra de algo? Sobre a dona Clara. Ela foi a primeira a chamar os bombeiros. Mas sempre achei estranho, ela discutia com seu pai, não? Por dinheiro. Ele ia processá-la de volta. Sim. Ela parecia rancorosa. E depois do incêndio, de repente a casa era dela. Como? Eu nunca entendi. Alice silenciou. Acho que não foi coincidência. Ela sempre dizia, foi só um acidente. Mas o olhar dela no dia seguinte não era de tristeza. Era de alívio. À tarde, Alice voltou ao beco ao lado da antiga casa. As rachaduras ainda estavam no muro. O cheiro de umidade era familiar. Uma voz soou atrás dela. Voltou aqui para quê? Alice virou-se. Era Júlia, parente distante da dona Clara. Quero saber a verdade, respondeu Alice sem rodeios. Que verdade? Isso foi há 15 anos. Júlia, você não é má. Mas morou aqui. Sabe que naquela noite, algo estava errado. Júlia hesitou. Depois murmurou, ouvi minha avó falando ao telefone com alguém. Ela disse, desde que a menina não diga nada, ninguém vai saber que eu estava lá. Alice arregalou os olhos. Você ouviu isso claramente? Sim. Eu tinha 10 anos, mas lembro. Ela falava com alguém chamado Tiago. Tiago? Era o advogado dela. Não trabalha mais. Acho que ele tem algum documento. Alice anotou o nome, Tiago Rocha. Obrigada, Júlia. Não vou esquecer disso. Tiago Rocha, repetiu Gabriel, folheando uma antiga agenda. Lembro desse nome. Advogado. Escritório na esquina da rua Dom Pedro II. Alice assentiu. Júlia disse que a dona Clara ligou para ele depois do incêndio. Quero saber o que disseram e o que ele guardou. Vou ligar. Gabriel discou,
colocando no viva-voz. O telefone tocou 3 vezes antes que uma voz rouca atendesse. Alô? Boa tarde, Sr. Tiago, aqui é o Gabriel neto da dona Clara Gomes. O senhor se lembra? Não tenho mais contato com os Gomes. Faz muito tempo. Entendo, mas temos um assunto importante. Sobre um incêndio ocorrido há 15 anos. A casa da rua São Fernando? A voz baixou. Sim. A filha do Sr. Mateus Alice está investigando o caso. Silêncio. Depois, a voz de Tiago ficou grave. Vocês podem vir? Mas não chamem mais ninguém. Moro na cidade de Itabuna, número 9, Rua da Esperança. Só hoje à tarde. A casa simples ficava entre pés de laranjeiras carregadas. Tiago os recebeu com um olhar fundo e cansado. Esperei por essa conversa há muito tempo. Alice apertou as mãos. O senhor sabe o que aconteceu? Não tudo. Mas guardei uma cópia do testamento original do seu pai. Alice arregalou os olhos. O senhor tem mesmo? Seu pai me deu o original, com medo de falsificações. Depois que eles morreram, Dona Clara veio me procurar. Queria que eu destruísse isso. E o senhor destruiu? Não. Tiago tirou um envelope lacrado da gaveta. Nunca confiei nela. O olhar dela não era de luto. Alice, com mãos trêmulas, recebeu. O que tem aqui dentro? O testamento diz claramente: os bens serão bloqueados temporariamente em caso de litígio. E sobre o terreno sob a casa, seu pai escreveu: não pode ser transferido sem verificação legal do empréstimo entre Mateus e Clara Gomes. Gabriel se levantou. Meu Deus! Alice apertou o envelope. Então ela quis sumir com isso. E forjou outro documento com assinatura falsificada. Tiago assentiu. Não posso apresentar oficialmente, pois não sou mais advogado ativo. Mas se entregarem à polícia. Eu vou entregar, disse Alice entre os dentes. Obrigada. À noite, Alice espalhou o conteúdo do envelope na mesa. Cada palavra do testamento brilhava diante de seus olhos. Tudo como Tiago dissera. Ela ligou para Gabriel. Preciso saber mais sobre o empréstimo entre ela e meus pais. Ainda há algum documento? Não. Quando seu pai tentou reverter a situação, houve um incêndio. Mas há algo estranho: o escritório de advocacia responsável pela transação fechou no ano seguinte. Vou tentar localizar antigos funcionários. Me ajuda. Vou vasculhar os arquivos do cartório. No dia seguinte, na prefeitura. Desculpe, o contrato de empréstimo entre Mateus Gomes e Clara Gomes está registrado como extraviado desde 2008, disse o arquivista. Não há nenhuma cópia? Perguntou Alice. Apenas um registro no sistema antigo, bem simples. Posso ver? Ele assentiu. Alice percorreu as linhas rapidamente. Um detalhe a fez parar: o número do arquivo foi alterado em 2009, com assinatura Bruno Ribeiro. Alice digitou o nome no celular, abriu o LinkedIn. Bruno Ribeiro. Ex-funcionário do cartório. Agora está no setor privado. Ligou. Ninguém atendeu. Alice enviou mensagem: preciso falar sobre um arquivo de 2007 relacionado a Mateus Gomes. Urgente. À noite, Bruno retornou a ligação. Já deixei o serviço público. Não quero mexer com o passado. Sou Alice. Filha da vítima do incêndio. Preciso da verdade. Silêncio. A senhora Clara pediu que você alterasse o número do arquivo, não foi? Eu não tenho autoridade para responder isso. Mas você fez. Um suspiro profundo. Fui pressionado. Ela disse que, se eu não ajudasse, perderia o emprego. Tinha contatos na Câmara Municipal. Alice quase gritou: então você ajudou a tomar os bens de 2 mortos num incêndio? E a prender a filha deles? Só mudei o número do registro. Quem trancou você, eu não sei.
Alice arfava. Vou entregar o testamento verdadeiro à polícia. E também esta gravação. O quê? Você me gravou? Eu preciso de justiça. Gabriel ligou. Descobri algo interessante. A dona Clara tem uma conta bancária que recebeu uma transferência de uma construtora empresa responsável pela reforma da casa queimada. Você quer dizer? Eles pagaram para ela ceder a permissão de uso do terreno. Isso foi só 6 meses depois do incêndio. Alice ficou em choque. Então ela não só tomou a casa, mas também vendeu os direitos sobre o terreno? Exato. E essa empresa já foi investigada por manipulação patrimonial. Alice anotou construtora Nova Bahia, Salvador. Na noite seguinte, Gabriel encontrou Alice no café. O que você vai fazer agora? Ele perguntou. Instalar um gravador na casa dela. Gabriel se assustou. Alice. Vou até lá, fingindo ser estudante pesquisando sobre incêndios. Vou provocar memórias. Ela vai dizer alguma coisa. Eu tenho certeza. É perigoso. Se ela desconfiar. Não posso parar. Vivi 15 anos com esse fogo dentro de mim. É hora de apagá-lo. No dia seguinte. O que você quer agora, Alice? A dona Clara franziu a testa. Estou escrevendo uma tese sobre incêndios sem investigação conclusiva. Gostaria de ouvir relatos de quem esteve envolvido. Quem mais além de mim? Justamente por isso preciso da senhora. A dona Clara hesitou. Está bem. Entre. Mas não venha com perguntas absurdas. Alice discretamente ativou o gravador escondido na bolsa. Naquela noite, em onde a senhora estava quando o incêndio começou? Alice perguntou. Já contei. Eu estava dormindo. Senti cheiro de queimado e saí. E o que viu? Vi o fogo subindo. Liguei imediatamente para os bombeiros. E não tive tempo de fazer mais nada. A senhora tinha uma cópia da chave da nossa casa? Minha mãe dizia que só confiava na senhora como vizinha. A dona Clara congelou. Talvez, e não lembro. Faz muito tempo. Aquela chave sumiu exatamente na noite do incêndio. O som da xícara batendo com força no pires. A mão da dona Clara tremia. Você está me acusando de algo? Alice olhou direto nos olhos dela. Só estou perguntando. Você tem certeza? Gabriel perguntou quando Alice lhe entregou o pequeno dispositivo de gravação. Tenho. Vou escondê-lo debaixo da mesa de centro. Quando eu mencionar o quarto trancado, ela vai reagir. Preciso registrar tudo. Vai usar outro nome, certo? Alice assentiu. Alice é muito óbvio. Criei um perfil falso, Beatriz Barros, estudante de Direito na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E-mail, carteirinha tudo pronto. Gabriel suspirou. Se ela desconfiar. Eu sei. Mas quanto mais medo eu mostrar, mais ela vai achar que sou fraca. Eu não vou tremer. Na manhã seguinte. A casa número 11 se abriu após 3 toques na campainha. Você é Beatriz Barros? Estudante da Brasília, a dona Clara perguntou, semicerrando os olhos por trás dos óculos. Sim, senhora. Alice sorriu, com o cabelo preso, camisa branca, a voz diferente do habitual. Quer saber sobre o incêndio de 2007? Que estranho, e tantos anos e ainda tem gente interessada. Sim, estamos fazendo uma pesquisa comparativa sobre incêndios com indícios criminais não investigados devidamente. E ela deu espaço. Entre. Não tenho muito tempo. Alice entrou, respirando fundo. O gravador já estava ligado antes de entrar, guardado no bolso interno do casaco. Quer beber algo? A dona Clara perguntou ao entrar na cozinha. Chá está ótimo, obrigada. Alice aproveitou o tempo para se abaixar e esconder o dispositivo sob a mesa de centro. A luz do gravador acesa.
Seu coração acelerado. A dona Clara voltou e colocou a bandeja sobre a mesa. Quais são suas perguntas? Primeiro, e a senhora poderia descrever a noite do incêndio do seu ponto de vista? Eu estava dormindo, senti cheiro de fumaça. Corri até a porta, vi a fumaça vindo da casa ao lado. Liguei para os bombeiros imediatamente. A senhora viu alguém dentro da casa? Não. As janelas estavam fechadas. Só dava para ver o fogo. Alice anotava. Há informações de que uma menina estava trancada num quarto no segundo andar. A senhora sabe algo sobre isso? A dona Clara hesitou. Talvez os pais tenham trancado ela com medo de que saísse correndo. Mas pelo que li, a porta foi trancada por fora. Era uma fechadura com trava. A dona Clara derrubou a colher. Faz muito tempo, não lembro dos detalhes. A senhora chegou a guardar chaves reserva dos vizinhos? Li num arquivo antigo que o senhor Mateus confiava na senhora. E ela hesitou, apertando a xícara. Pode ser, mas faz tanto tempo. Não vamos reabrir feridas. Mas se a criança foi trancada, quem fez isso? Está me acusando do quê? O tom da dona Clara ficou áspero. De nada. Só estou analisando as possibilidades. Alice sorriu, a voz calma. A dona Clara respirou fundo e murmurou: vá coisas e que não devem ser relembradas. Os mortos não voltam, querida. Ao sair da casa, Alice encontrou Gabriel no café da esquina. Ela reagiu exatamente como previsto. Alice suspirou. Mãos tremendo, voz alterada, escapou em algumas falas. O gravador funcionou? Sim. Vou extrair o áudio depois. Gabriel mostrou o celular. Rastreamos a conta bancária dela. Foi usada para pagar a construtora, mas houve um saque suspeito mês passado de R$50 mil. Em dinheiro? Sim. Sacado num caixa eletrônico aqui perto. Mas antes disso, ela encontrou um homem chamado Felipe Alves. Quem é? Ex-bombeiro. Foi chamado pro incêndio. Alice ficou pasma. Nunca vi esse nome nos arquivos. Por que ele não foi o que te resgatou? Mas consta na lista de apoio. Achei uma foto dele. Aqui. Alice olhou para a imagem. Um homem com barba cerrada, olhos frios. Eu me lembro. Estava atrás de quem me carregava. Ainda estava consciente por alguns segundos. Então talvez ele saiba de algo. E a dona Clara quer silenciá-lo. 2 dias depois. Alice estava diante da casa de Felipe Alves, no subúrbio de Santa Clara. A porta se abriu. Um homem de uns 60 anos, com barba rala, a olhou com desconfiança. Quem é você? Alice Gomes. Quero perguntar sobre o incêndio da São Fernando. O senhor esteve lá. Os olhos dele brilharam. Não quero me envolver mais. Mas o senhor recebeu dinheiro da dona Clara mês passado. Tenho o comprovante. Felipe congelou. Você me seguiu? Não. Eu sigo a justiça. O que você quer? A verdade. Naquela noite, o que o senhor viu? Felipe suspirou, encostando-se na porta. Fiquei no carro, em posição de apoio. Mas vi a dona Clara. Ela estava a 2 casas do incêndio. Com algo na mão. Uma chave. E jogou no bueiro. Tem certeza? Certeza. Mas ninguém me ouviu. Depois disso, fui transferido. Por dizer a verdade? Por não ficar calado. Alice entregou o gravador. Preciso que o senhor repita isso. Felipe riu amargamente. Você não tem medo? Tenho. Mas tenho mais medo da verdade ser enterrada. Naquela noite. Alice extraiu o áudio do encontro com Clara. No fone de ouvido, a voz da mulher soava clara.
Eu não a empurrei pro fogo e mais deixar de abrir a porta é crime? Alice ficou em silêncio. Gabriel pôs a mão no ombro dela. Acho que agora você tem o suficiente. A polícia não pode ignorar. Ainda não. Quero ouvir ela dizer tudo. Não só metade. 3 dias depois. Gabriel passou em frente à casa da Dona Clara e viu um homem estranho entregar um envelope. Ele o seguiu até uma gráfica. Aproximou-se. O que você está imprimindo? O homem se assustou. Assunto pessoal. Gabriel mostrou um crachá falso de jornalista. Estou escrevendo sobre o incêndio antigo. Você está envolvido? O homem hesitou. Só fui contratado para imprimir recortes antigos de jornal e enviar ao tribunal. Dona Clara me pediu. Ela quer construir uma imagem de heroína? Talvez. Não sei. Mas ela está nervosa. Gabriel enviou mensagem para Alice e ela começou a limpar os rastros. Corrida final. Alice respondeu: então estamos quase lá. Entre, querida. A Dona Clara abriu o portão, com a mão ainda trêmula. Por que voltou? Alice sorriu, os olhos afiados como lâminas. Acho que há alguns detalhes que a senhora pode me ajudar a entender. Ainda sobre aquela noite, ela suspirou. Você não se cansa, Alice? Não. Vivi com aquele fogo por 15 anos. Já estou acostumada. A sala ainda era a mesma. Alice sentou no sofá de couro, colocando discretamente a bolsa no chão, onde o gravador escondido já transmitia em tempo real para Gabriel, que estava do outro lado da rua. Dona Clara, Alice começou, já tenho a gravação da outra vez. E o depoimento de Felipe o bombeiro que viu a senhora com a chave. A mulher congelou. Alice continuou, suavemente: a senhora lembra da chave reserva, né? A que meus pais confiavam à senhora. Sim. Mas não era para trancá-la. Eu só guardava caso eles saíssem. Mas naquela noite, a senhora usou para trancar minha porta por fora. Ficou lá, me viu chorar e foi embora. Não é verdade. Ela se levantou. Eu não poderia, e não com uma criança. Mas fez. Alice também se levantou, aproximando-se. Não me empurrou pro fogo. Só, e não abriu a porta. Porque estava com raiva dos meus pais. Por causa da dívida. Pela humilhação da denúncia. E viu ali uma chance, no incêndio poderia resolver tudo. A Dona Clara arfava, o rosto pálido. Você não entende. Há algo que a senhora não sabe. Na escada, meu pai tentou subir até mim. Ouvi os passos. Mas ele foi impedido. Pelo fogo ou por alguém. Eu não o impedi. Alice puxou o celular. Gravei tudo. A senhora acabou de admitir que tinha a chave. Que estava lá, que não me salvou. E agora nega que meu pai tentou me salvar? Eu estava com medo. Ela chorou. Naquele momento, eu só senti medo. A senhora teve medo de perder o terreno. Medo de perder o processo. Medo de ser descoberta. A senhora não teve medo de que eu morresse. Eu achei que você não sobreviveria. Achei que o fogo fosse te consumir. Silêncio. O ar ficou pesado. Então a voz dela quebrou. Está bem. É verdade. Eu estava lá. Com a chave na mão. Ouvi você chorar. Mas, eu não abri. Pensei que um acidente encerraria tudo. Não foi culpa minha. Eu não provoquei o incêndio. Eu só, não impedi. Alice ficou em silêncio. Os olhos vermelhos, mas sem lágrimas. Ela apertou o botão e parou a gravação. Vou entregar isso à polícia. Você vai me matar? Sussurrou Dona Clara. Não. Vou deixar que a verdade te mate. Devagar e em silêncio. Naquela noite.
Gabriel estava sentado ao lado de Alice no pequeno apartamento. Na mesa, um pendrive contendo 3 gravações, uma de Clara, uma de Felipe e uma da ligação com Bruno Ribeiro. Amanhã vou à delegacia, disse Alice. Gabriel olhou para ela. Você está bem? Alice balançou a cabeça. Não sei. Achei que me sentiria vingada. Mas não. Por quê? Porque nada vai trazer meus pais de volta. Só sinto um vazio enorme. Ele colocou a mão sobre a dela. Você não está sozinha. No dia seguinte. Sede da Polícia Central de Salvador. Que provas você tem? Perguntou o delegado-chefe Leonardo Carvalho, folheando seu caderno. Alice colocou o pendrive na mesa. 3 gravações. Uma confirma que Clara Gomes tinha a chave da minha casa e não abriu a porta durante o incêndio. Outra é de uma testemunha que a viu jogar a chave no bueiro. A última é a confissão indireta da própria acusada. Você gravou escondido? Com justa causa. Ela não deixou vítimas. Meus pais estão mortos. Eu sofri trauma psicológico durante toda a infância. Eu preciso de justiça. Leonardo refletiu. Você sabe que forjar provas é crime? Não há falsificação. Tenho testemunhas, registros de voz, horários e locais. A polícia pode verificar tudo. E o motivo? Alice tirou uma cópia do testamento verdadeiro. Este é o original que meu pai entregou ao advogado particular. Não bate com o que está no registro público. Leonardo franziu a testa. Tem certeza de que não foi adulterado? Foi guardado por Tiago Rocha, advogado aposentado, disposto a testemunhar. Ele leu algumas linhas, então a encarou. Você foi muito meticulosa. Esperei 15 anos por esse momento. Naquela tarde, Dona Clara foi chamada à delegacia. Gabriel gravava de longe com o celular. Ela gritou para o policial. Eu não fiz nada. Só não abri a porta. Por que estão me tratando como criminosa? Uma mulher se aproximou de Alice, era Dona Camila, ex-amiga da mãe dela, que havia se mudado depois do incêndio. Alice? A pequena Alice? Alice se virou. Tia Camila? Meu Deus, tantos anos. Achei que você tivesse esquecido tudo. Não. Eu me lembro de tudo. E agora estou recuperando tudo. Dona Camila apertou sua mão. Sempre desconfiei dela. Mas fiquei calada. Tive medo. Não a culpo. Mas agora é hora de ninguém mais ficar calado. À noite. Gabriel levou Alice de volta à antiga casa, agora isolada pela polícia, com fita vermelha cercando o portão. Alice ficou em frente ao portão, em silêncio. Não sei mais o que fazer com essas lembranças. Achei que ao descobrir a verdade, me sentiria aliviada. Você fez o que poucos fariam. Você impediu que o passado continuasse enterrado. Alice subiu os degraus. Olhou para o segundo andar, a velha janela. O vento soprava nas telhas. As lembranças voltavam, os gritos, as chamas, o olhar gélido. Ela sussurrou. Eu sobrevivi, pai, mãe. Mesmo quando ninguém acreditava em mim. Mesmo quando alguém virou as costas. Eu sobrevivi, para voltar. Gabriel colocou a mão em seu ombro. E agora, você não está mais sozinha. Amanhã ela será formalmente indiciada, disse Leonardo Carvalho, colocando o dossiê sobre a mesa. Acusação: omissão de socorro em situação de risco e apropriação de bens mediante fraude. Alice sentou-se ereta, segurando o copo com firmeza. Obrigada por acreditar em mim. Não foi fé. Foi a verdade que me obrigou a acreditar. Leonardo a encarou. Mas saiba que haverá pressão. Clara Gomes já foi influente. Alguns vão defendê-la. Gabriel interveio. E muitos que se calaram vão começar a falar. Este caso deixou de ser um acidente. Leonardo abriu outro dossiê.
Seus documentos testamento original, gravações, testemunhos e são suficientes para encaminhar à promotoria. Alice assentiu. Só tenho um pedido. Diga. Quero me pronunciar publicamente. Quero que todos saibam o que foi encoberto por 15 anos. Na manhã seguinte, o tribunal estava lotado. Câmeras, microfones, jornalistas, fotógrafos todos reunidos na sala de audiências número 3. A multidão cercava o portão. É ela, e não acredito, e Alice é a menina do incêndio. Alice desceu do carro com Gabriel, vestida com terno azul escuro, cabelo preso. O olhar firme, sem medo. Um repórter estendeu o microfone. Alice, como você se sente hoje? Não vim aqui para sentir. Vim para fazer o que é certo. Alguns dizem que você inventou a história. Alice olhou diretamente para a câmera. Diziam que eu era o milagre do fogo. Mas eu não sou milagre. Sou testemunha. Sobrevivi. E agora, sou quem busca a verdade. Na sala de audiência, a Luciana Ferreira bateu suavemente o martelo. Iniciamos o julgamento de Clara Gomes, sob acusação criminal conforme os artigos 142 e 252 do Código Penal Brasileiro. Presentes, o promotor, ré, advogados e testemunhas. Clara estava ereta, cabelo preso alto, vestida de preto. Olhou rapidamente para Alice um olhar indecifrável. O promotor se levantou. Prova-se que a ré deliberadamente deixou de socorrer a vítima Alice Gomes durante o incêndio na casa número 11 da Rua São Fernando, em 2007. Além disso, se aproveitou da situação para apropriar-se de bens que não lhe pertenciam. O advogado de Clara rebateu. Excelência, omissão não é crime. Minha cliente não causou o incêndio. O promotor levantou o gravador. Temos a confissão da ré, não a empurrei para o fogo, apenas não abri a porta. Também temos testemunha que viu Clara jogar a chave no bueiro, além de documentos comprovando falsificação do testamento. A Luciana assentiu. Chamo a primeira testemunha e Alice Gomes. Alice levantou-se, caminhou até o púlpito. Sua voz era firme, sem tremer. Sou a única sobrevivente do incêndio. Quando o fogo começou, eu estava trancada no quarto do segundo andar. Gritei por ajuda. E vi uma mulher do lado de fora da porta. Ela me olhou. Depois se virou. Não abriu. Não fez nada. Era Clara Gomes. Você está inventando. Gritou Clara. Alice a encarou. A senhora chama isso de invenção? Tenho cicatrizes no corpo. E lembranças mais nítidas do que nunca. Achou que uma criança não se lembraria? Mas eu lembrei. O suficiente para voltar. O suficiente para trazê-la até aqui hoje. O promotor assentiu. Solicito a reprodução da gravação. A sala ficou em silêncio. Há coisas e que não devem ser remexidas. Os mortos não voltam. Não empurrei ela para o fogo e mais deixar de abrir a porta é crime? Achei e que o fogo a engoliria. Um murmúrio correu pela sala. Um jornalista sussurrou. É inacreditável, e mais é verdade. A Luciana Ferreira assentiu. Chamo a segunda testemunha. Felipe Alves subiu ao púlpito, expressão séria. Sou o bombeiro que esteve presente naquela noite. Vi a senhora Clara perto da casa em chamas, com algo nas mãos parecia uma chave. Ela jogou no bueiro. Tentei relatar, mas no dia seguinte fui transferido. O advogado o questionou. Tem provas? Não. Mas agora, não posso mais me calar. Carrego esse peso há 15 anos. A sessão durou 3 horas. Com todas as provas apresentadas, palavras irrefutáveis, a Luciana olhou fixamente para Clara. A senhora deseja dizer algo? Ela se levantou. Não me vejo como assassina. Só, e escolhi não fazer nada. Mas agora entendo que o silêncio pode ser mais cruel que a ação. Alice não olhou para ela.
Apertou forte a mão de Gabriel. Fora do tribunal. A multidão aplaudia enquanto o promotor anunciava que Clara Gomes seria presa preventivamente, aguardando o julgamento. Todos os bens pessoais seriam bloqueados. Um repórter se aproximou de Alice. Você está aliviada? Alice respondeu suavemente. Ainda não. Mas pelo menos agora ninguém vai dizer, foi só imaginação sua. Outra voz. O que você pretende fazer agora? Alice olhou para o pôr do sol. Viver. E ajudar crianças que foram deixadas para trás como eu. Aceita ser embaixadora do projeto? A voz feminina do outro lado da linha soava sob o entardecer tranquilo. Alice virou-se para a janela, onde a luz do sol batia numa foto antiga de seus pais. O projeto pelos direitos da criança, certo? Exatamente. A organização Infância Viva. Acompanhamos seu caso. Sua história tocou milhares. Alice segurou o telefone com firmeza. Não sou heroína. Sou só uma criança que nunca foi ouvida. E agora, você pode ajudar outras crianças a serem ouvidas. Alice ficou em silêncio por um momento, depois disse suavemente. Eu aceito. Uma semana depois. Gabriel entrou em casa com um jornal na mão. Primeira página de hoje, o sobrevivente do incêndio agora a voz das crianças esquecidas. Ele levantou o jornal. O país inteiro está falando sobre você. Alice sorriu levemente. Ainda me parece um sonho. É porque você se acostumou a viver na escuridão. Agora que a luz chegou, ainda está surpresa. Eu não sei se tenho forças para ajudar os outros. Você teve forças para sobreviver, para voltar, para contar a verdade. Agora é hora de devolver isso às outras crianças. Alice olhou nos olhos dele. Obrigada, Gabriel. Se não fosse por você. Não diga isso. Foi você quem escolheu continuar. Eu só caminhei ao seu lado. Sede da Organização Infância Viva, Brasília. Alice. Uma mulher pequena, de cabelos levemente cacheados, correu para apertar a mão dela. Sou Isabel Moreira, diretora do programa. É uma honra conhecê-la. Sou apenas uma pessoa comum. Mas se a minha história pode fazer os adultos sentarem para ouvir as crianças, então eu a contaria quantas vezes for preciso. Isabel sorriu. Você vai conhecer as crianças do programa de recuperação pós-trauma. Muitas foram abusadas, abandonadas. Algumas, como você foi um dia presas no silêncio em que os adultos não acreditam. Eu entendo isso mais do que ninguém. Orfanato Santa Júlia, onde tudo começou. Alice parou em frente ao portão, olhando para as árvores que agora estavam enormes. Tudo parecia igual, mas ela era outra. Uma voz chamou ao longe. Alice? É você mesmo? Alice se virou. Uma mulher de meia idade, com cabelos grisalhos, correu até ela. Irmã Gabriela. Meu Deus, como você mudou! Gabriela a abraçou com força. Tenho acompanhado você pela televisão. Dá vontade de chorar de orgulho. Você ainda trabalha aqui? Sim. As crianças ainda precisam de alguém que as escute. Voltei, não para reviver o passado, mas para procurar uma criança. Que criança? Alice olhou para o antigo dormitório. A criança que acreditava que, se ficasse em silêncio, os pais voltariam. Na sala de convivência. Uma menininha estava encolhida perto da janela, com o cabelo preso de lado, abraçando um ursinho de pelúcia. Quando Alice se aproximou, a menina se assustou e recuou. Eu não vou te machucar, disse Alice suavemente. Eu também já sentei exatamente nesse lugar. Também abracei um ursinho queimado. A menina levantou o olhar, com desconfiança. Meu nome é Alice. E o seu? Clara. Alice sorriu. Nome lindo. Faz muito tempo que está aqui? Só 2 meses. Tenho medo da noite.
Em casa, minha mãe sempre deixava a luz do quarto acesa. Aqui é muito escuro. Eu também tinha medo. Sempre que apagavam a luz, eu via fogo. Eu tenho medo do fogo, sussurrou Clara. Vejo ele nos meus sonhos. Ele corre atrás de mim. Alice sentou ao lado dela, sem tocá-la, e falou com calma. Eu já fui como você. E encontrei uma maneira de não fugir mais dos sonhos. Que maneira? Eu entrei neles. E encarei. Disse, eu ainda estou viva. E não tenho mais medo de você. Clara olhou por um tempo, depois se aproximou um pouco. É verdade? É, e se você quiser, eu vou com você. Nos fundos do orfanato. Alice e Clara desenhavam com giz colorido no chão. Uma casa. Um coração. Uma chama. Depois, uma mão apagando o fogo. Clara riu. Você desenha muito bem. E você faz corações bem redondos. Você vai voltar? Eu voltarei, Clara. E você também vai crescer como eu, não para esquecer, mas para se tornar mais forte. Quero ser advogada, como você. Alice abraçou levemente a menina. Você será melhor do que eu. Eu acredito. Fim do dia. Alice e Gabriela observavam as crianças brincando. Você transformou a dor em força, disse Gabriela. Nem todos conseguem. Alice assentiu. Eu não carrego mais mágoas. Só me faço uma pergunta toda manhã, hoje: quem eu posso ajudar a atravessar o fogo? Naquela noite, Gabriel a esperava no portão do orfanato. Como foi a visita? Curativa. Não para mim, mas para alguém que foi como eu. Clara. Alice assentiu. Ela tem o mesmo olhar que eu tinha. Mas eu acredito que ela não vai precisar de 15 anos para ser ouvida. Gabriel segurou a mão dela. Tenho orgulho de você. Não. Você deve ter orgulho de nós. Foi você o primeiro que não disse, você só imaginou isso. No dia seguinte. Sala de imprensa da organização Infância Viva. Alice estava diante do púlpito. Atrás dela, uma foto sua quando criança, o rosto coberto de fuligem, os olhos marejados. Embaixo da imagem, os dizeres, em quem não foi ouvida agora é a voz. Olá. Eu sou Alice Gomes. 15 anos atrás, fui uma criança gritando por socorro em meio às chamas, abandonada, e ninguém acreditou em mim. Ela fez uma pausa. Mas eu sobrevivi. E hoje, estou aqui para dizer a todas as crianças esquecidas, vocês não estão sozinhas. O silêncio não é um abrigo. A voz de vocês tem valor. E eu, junto com centenas de pessoas, vamos ouvir. A plateia aplaudiu. Uma repórter perguntou. Alice, se pudesse voltar naquela noite, o que diria para a menina de 6 anos chorando no quarto trancado? Alice olhou diretamente para a câmera. Eu acredito em você. E eu não te abandonei. Voltei por você. Pôr do sol. No topo da colina com vista para a cidade de Salvador. Alice estava com Clara. A brisa soprava levemente os cabelos. Suas mãos estavam entrelaçadas. Mana, você acha que o fogo vai voltar? Pode ser. Mas desta vez, ele não vai queimar você. Por quê? Porque você não está mais sozinha. A história de Alice nos ensina uma lição profunda: o silêncio diante da injustiça também é uma forma de culpa. Uma criança deixada no fogo não foi queimada apenas pelas chamas, mas porque os adultos viraram as costas. Mas Alice provou que, não importa o quanto se sofra, é possível se reerguer, buscar justiça e se tornar a voz daqueles que um dia foram esquecidos. Ouvir, acreditar e agir a tempo pode salvar uma vida. E, acima de tudo, a verdade sempre tem mais força que o medo. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio.
Até breve.